Louvado seja Deus. Nós passamos aqui no capítulo 15, verso 36, aos primeiros versos do capítulo 16 do livro de Atos. Atos capítulo 15, verso 36, entrando para Atos 16. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou a Berde, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou. Parece até um paradoxo, porque o capítulo 15 trata exatamente da circuncisão. E Paulo resistiu duramente para que a circuncisão não fosse levada para os gentios. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que aparecia um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Abençoa-nos com a tua palavra. Abençoa-nos com a tua presença e abençoa-nos suprindo todas as nossas necessidades espirituais, físicas e materiais. Tu és o nosso ajudador. Nós te damos graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez com certeza, muitos não tiveram a oportunidade de levantar suas mãos ao Senhor ainda hoje, lá na sua casa. Talvez o dia consumiu o seu tempo, mas você agora pode levantar sua mão. Talvez você não teve a chance de dar um
sabe, um grito de alma, assim, ó, bendito é o teu nome, Senhor. Talvez você não tenha dito para Jesus: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, e eu quero honrar o teu nome e viver para ti. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia! Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Como eu já comecei a comentar, tem muitas coisas na Bíblia que parecem. Se você olha de primeira mão, um paradoxo. O capítulo 15 começa com alguns irmãos que eram da seita dos fariseus, que tinham se convertido para o cristianismo e queria que todos os irmãos que viam os gentios fossem circuncidados. Começa assim. Então houve um embate muito grande. Nós vamos por etapa lembrar que naquele debate de opiniões, eles não respeitaram a palavra de Paulo, nem de Barnabé, e isto foi parar lá em Jerusalém. E mesmo estando lá Pedro, Tiago, João e os apóstolos, que eram considerados as colunas, aqueles irmãos não respeitaram a decisão. Se você ler o capítulo 5, você vai ver, e houve uma grande contenda. Precisou de Pedro se pôr de pé e mandar eles se calarem e lembrá-los de que a ele tinha sido conferido a autoridade para iniciar a pregação do evangelho entre os gentios. Então Pedro teve que lembrar. É assim que parece que nós vivemos numa época que hoje o grande problema, e até louvo, porque a gente tem que ir e voltar, nós vivemos uma época, lá pela década de 60, 70, em que os filhos se revoltaram contra os pais, achavam que os pais eram muito duros, e eles queriam liberdade. Então houve uma manifestação. Os mais velhos aqui talvez se lembram daquele movimento dos hippies. Eles queriam liberdade, deixavam o cabelo crescer, criaram piolho, saíram pelo mundo. E daqui de um pouco eles influenciaram os outros que não fizeram a mesma coisa, mas começaram a deixar a casa, a terem sua própria independência, a fazer o que davam na cabeça. E os pais, naquele momento eles eram jovens, mas depois eles se tornaram pais. E foram eles que liberaram para os filhos a criação moderna que nós temos hoje. E aí, então, hoje o resultado desta criação moderna é uma decepção tão grande que os pais estão amargando com a liberdade que eles favoreceram. E eles favoreceram isto porque por trás destes filhos sempre existiu uma classe de cientistas, de sociólogos, de psicólogos que davam apoio para que eles fizessem aquilo. Deram apoio e disseram: esta é uma situação, porque precisam sair da opressão dos pais, e as mulheres também gritavam, queriam liberdade. Está dando no que está dando. Então, hoje, já aparecem novamente outros cientistas que começam a manifestar a preocupação e dizer: não, olha, no tempo do papai e da mamãe era melhor. No tempo que o papai e a mamãe
diziam para os filhos, como eu vi um filho que disse, eu vou a tal lugar, a mãe disse, não vai. Ele disse, mas eu quero ir. Disse, você não vai para um cinema. Você não vai. Disse, mas o dia que eu fizer 18 anos, eu vou. E aquela mãe disse, enquanto você morar aqui na minha casa, estiver na minha responsabilidade, você pode ter 18, pode ter 30, você não vai. E o filho olhou para ela e disse, mas eu não te amo. Disse, e o que me importa se você me ama ou não? Disse a mãe para o filho, que diferença faz se você me ama ou não? Eu não estou pedindo seu amor, eu estou dizendo que eu sou sua mãe. Então, no primeiro momento, isto foi ruim, mas a mãe impôs a sua posição, que era de respeito, e deixou o filho no seu lugar. Mais tarde, o filho voltou a refletir e disse, olha, sabe o que é amor? Amor é uma coisa que a gente aprende lá na frente. Minha mãe tinha razão, eu era muito feliz e sou feliz por obedecer a minha mãe. Então ele, lá na frente, continuou respeitando sua mãe e aprendeu a amá-la. Então hoje nós temos aí uma classe de cientistas estudando sobre o comportamento e já elogiando pais que mantiveram a posição de segurar suas famílias e não passaram por determinados vexames que outros passaram. Não é? Esses pais. Quando você toma isto, vamos tomar esse natural para poder explicar o espiritual. Nós temos na Bíblia a mesma coisa. Você vai ver aqui que estes que estavam nascendo, então vou chamá-los de filhos, eles não queriam se subordinar aos apóstolos, os pais. Mas você vai ver que os apóstolos nunca abriram mão da sua posição. Você vai ver que Paulo disse claramente, depois de um embate com aqueles novos convertidos e com irmãos que foram para a Galácia e fizeram todas aquelas confusões, Paulo disse, quer saber de uma coisa? Se um anjo vier do céu ou eu mesmo e pregar outro evangelho, seja considerado anátema. Isto é posição apostólica. Dizer, eu prego um evangelho que não recebi de homem algum, mas prego por revelação de Jesus Cristo. Então, ele simplesmente estava colocando a sua posição, o seu chamado, a sua convicção, a sua certeza, porque afinal de contas, se você é levado pela ideia, porque nós temos muito isto, irmãos. Irmãos, nós temos muito isto que aparece entre nós, dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo, pessoas que hoje estão pensando de uma maneira, amanhã estão pensando de outro, hoje tem um comportamento, amanhã tem outro, e se você não tiver aonde se referenciar, você vai ser levado. Você é levado. Então Paulo fez questão de dizer, não importa, eu não me importo, eu vou dizer para vocês assim, da mesma maneira, o irmão Branham disse, eu não me importo se eu vá ferir seu sentimento. Em outras palavras, tem gente que é assim, sabe? Mas eu gosto tanto daquele irmão, ele é tão humilde. Pastor César não tem nada de humilde. Pastor César é mais grosso do que papel de enrola-prego. Sabe? Mas, olha, Paulo também foi considerado assim. Considerado desta maneira e mais tarde, choravam pelo irmão Paulo. Choravam para ter as palavras, a convicção, olha, saber por quem estava sendo dirigido. Então, não me importa, eu volto a dizer, não importa se você me ama. O irmão Branham disse, o importante é que amanhã você esteja lá. Olha,
a minha preocupação é essa, não é se você vai me achar bonitinho ou bonzinho. É se eu vou te conduzir para a presença de Deus. E vou chegar com você lá e dizer, tá aí. Aí você vai, mas esse camarada foi duro comigo, mas eu cheguei. E você vai entrar e vai ser feliz e vai ter vida eterna. E não adianta você arranjar um bonzinho, que amanhã ou depois te leva para o inferno, e você lá embaixo na condição de dizer, agora vou rever minha situação, não tem mais tempo. Não tem mais jeito. Pode achar ruim quem quiser. Tem muita gente que nunca vai entender por que é que certas posições são tomadas. Vai dizer, é muito duro, é muito rude, é por causa disso. Pode pensar e pode falar o que quiser. Falavam de Paulo da mesma maneira. Ele é fraco e desprezível. Então, eu vou voltar aqui para lembrar que o valor apostólico não foi reconhecido. Não foi reconhecido. E as pessoas têm coragem de se levantar, porque não é muito, irmãos. Eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade. Eu nunca me coloquei aqui como dono da verdade. Mas eu tenho certeza que pessoas que têm coragem de resistir aos ensinamentos que eu estou lhe dando, eles têm coragem de resistir o próprio Deus na cara. Eles diriam para Jesus, sabe, pelo menos teriam coragem de falar, dizer que pensavam diferente. Ah, eu sei. Diriam para o irmão Brana e diriam para qualquer outro. Então, esta é o início do capítulo aonde nós estamos vendo aqui. Eu sei que não são todos. Você diz, eu não preciso ouvir isso. Eu sei que não são todos, porque aqui na Bíblia diz alguns. Só quero lembrar a você que quando qualquer coisa acontecer, e qualquer movimento, e qualquer passarinho que sentar no muro para cantar, você precisa lembrar disso. Precisa lembrar disso, essa é a razão porque a gente está aqui, tem culto, e Deus vem nos visitar, é por isso. Sabe? Porque essas coisas não são histórias, elas são proféticas. Se aconteceram lá, vai acontecer aqui. E eu acabei de vir de um encontro de pastores agora em Porto Alegre, preguei lá e disse, este é o grande pesar que me tem no coração. É ver muitos ministros que sabem mais do que o profeta. E muitos irmãos que sabem mais. Para você ver, tem uma doutrina rodando o mundo, não é? De que Jesus já voltou. Que a era de Laodiceia já terminou. Fizeram esta pergunta ao irmão Brana. Nós ouvimos o senhor dizer que a era de Laodiceia terminou, ou nós entendemos mal? O irmão Brana disse, não, eu nunca disse isso. Eu não creio nisso, a era de Laodiceia termina quando a igreja se vai. Mas isso é a mesma coisa de dizer nada. Eles dizem na cara do profeta que ele não sabe de nada. Mas o irmão Brana disse aqui, disse aqui, disse aqui. E a resposta ficou no mar, não vale. Então eu quero só lembrar a você assim, olha, Deus não nos deu uma mensagem para discutirmos. Eu gostaria de conscientizar a cada irmão aqui, olha, nunca pare para discutir pontos doutrinários, ponto. Pergunte a você mesmo se você está ouvindo e vivendo o que você já ouviu até hoje, colocando em prática. Pergunta se você está praticando a vida cristã, porque cristianismo é isso. Senão, não vale nada. As pessoas querem questionar, e eu não conheço uma coisa tão fácil de arranjar voluntários para brigar e defender ideias e pessoas como religião. E isso é uma desgraça. Nós não estamos aqui, sabe? Não somos voluntários para defender religião.
nós estamos procurando viver o Evangelho. Amém? Mas você vê aqui que, então começa aqui o capítulo 15. Então, Pedro levanta, depois levanta Tiago, tem que retomar, tem que chamar a atenção das pessoas para isso, e depois então nós estudamos bastante o assunto dos gentios. Lembrando, sabe, desmistificando qualquer coisa com relação aos gentios e mostrando o valor que, na verdade, o que é esta mensagem, o que é o Evangelho e por que Deus desceu da sua glória. E a gente olha para a Bíblia e para a sombra que é o povo judeu, uma nação escolhida, um povo eleito que Deus amou, mas era apenas a sombra, porque na verdade os verdadeiros amados e os verdadeiros eleitos e por quem Deus morreu foi por mim e por você. E você precisa aprender isso. Por favor, escutem isso aqui, nós precisamos aprender isso. É que nós somos filhos de Deus. E que se somos filhos de Deus, precisamos carregar entranhado na nossa mente o quadro daquele escravo que o comprador queria comprar, mas que não estava à venda, e que perturbou o comprador. Por que ele age assim? Então, isto é o que falta muitos crentes descobrirem, é quem são. E o dia que descobrirem quem são, eles andarão de cabeça levantada. Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o desafio, não importa se te tratam bem ou mal, ou se vão te tratar igual a média e dizer assim, tudo é a mesma coisa, mas você sabe que você é filho de Deus. E acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, olha, sabe, crente por crente, tudo carrega a Bíblia, tudo vai para a igreja, tudo diz que é salvo. Se você quiser ouvir, eu vou dizer ainda. Não se compare com ninguém e com nenhum grupo da mensagem. Ainda vou um pouquinho mais adiante, sabe? Você não tem que se comparar com ninguém, porque pode estar aqui ou pode estar em qualquer outro grupo. Você não deve se comparar, porque tem gente que quer olhar a vida do outro e tomar como modelo, e principalmente os que são rebeldes. É fácil demais você ver uma coisa que é liberal e na vida de um irmão aqui de dentro, você vai, mas o irmão fulano, a irmã fulana faz, veste, atua desse jeito, e o que você tem com isso? E se a irmã fulana for para o buraco, você vai? E se o irmão fulano fracassar, você fracassa? Preste atenção aqui no fato, olha, você descobre que você é. Você não começa a cobrar cristianismo de ninguém. Você quer viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Caso contrário, você começa, sabe aonde? E vai para o buraco. Então você não tem. E hoje, com facilidade, eu assisti um vídeo lá no YouTube. Eu fui para a internet e vi o culto da igreja, lá do pastor fulano da igreja. O que você tem com isso? E o que eu tenho com isso? Eu não vou seguir modelo de ninguém. Eu não vou praticar nada de ninguém. Eu quero olhar para a Bíblia aqui. Eu estou chamando aqui você para crer na palavra. Vamos praticar a palavra. Vamos ser cristãos. Sabe? Você não tem que dizer, não, mas lá na igreja usa a bateria desse jeito, ou lá na igreja canta desse jeito, ou lá na igreja as irmãs, na igreja do pastor fulano usa desse jeito, e a irmã canta desse jeito. Eu quero saber de nada. Eu quero saber o que diz a palavra.
Eu quero saber o que foi que aquele que tem autoridade para falar, falou. Você diz, é o senhor, pastor? Não, quem tem autoridade para falar é o mensageiro que Deus enviou para o momento. É isso que me interessa. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal de contas, irmão Francisco, eu sou desafiado todo dia. Todo dia eu sou desafiado a descrer do irmão Branco, para crer na cabeça de outro. Mas assim, você olha, ainda que alguém não venha falar com palavras, mas vem e te mostra um quadro, você, mas não é isso que o irmão Branco falou. E você fica desafiado, ou fica ao lado daquela pessoa, ou fica ao lado da mensagem. Isso não é um desafio, não? A sociedade, o mundo, as igrejas, não me importa quem é. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. É por isso que todos os meses eu coloco uma mensagem na sua mão. É uma pena que muitos pegam, levam para casa e não leem. E depois fica aí, ó. Uns vêm do pentecostalismo, outros vêm do mundo, outros vêm de uma denominação de sei lá de onde, e fica para lá e para cá, querendo colocar aqui dentro as coisas que arranjaram lá fora. A mesma coisa que estava acontecendo em Atos capítulo 15. Então a gente descobre que nós somos amados. Deixa eu falar muito claro para você aqui. É assim, você não tem que preocupar com A ou com B por uma razão. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Não vamos longe, não. Se aqui dentro Deus for levar apenas um no arrebatamento, quem é que vai ser? Como é que você vai olhar para a vida dos outros? Hein? Como é que você vai olhar para a vida dos outros? Você precisa estar pronto, você precisa de viver. Porque ele só vai levar um que tiver pronto. Então começa assim. A gente começa a descobrir e começa a dar valor. Dar valor naquilo que Deus nos tem dado. Porque você tem ouvido uma mensagem, se não é assim, olha, dou liberdade plena, legítima. Se o que eu estou ensinando aqui nesta plataforma não é a mensagem que prepara você para a vinda do Senhor, olha, chame aí o irmão Francisco, que é o vice-presidente, coloque ele na frente do povo, me destitua daqui, disse, nós não queremos esse pastor aqui, porque ele não está nos ensinando alguma coisa que nos prepare para a vinda do Senhor. Mas façam legitimamente. Mas se é, então põe em prática. Põe em prática, porque eu tenho certeza que eu preguei para você aquilo que te põe no céu, que te põe lá nas bodas do Cordeiro. O evangelho que eu tenho pregado para você, se você viver, Jesus Cristo será exaltado na sua vida. Jesus Cristo será visto novamente andando através dos seus pés. Isto é o que eu estou me esforçando. Não para pregar, mas para viver. Amém? Então a gente descobre aqui, quando a gente descobre este mistério dos gentios, a gente descobre que a gente está dentro dele. É que existe alguém que é eleito, e este eleito sou eu. Tem alguém que tem coragem de dizer, e este eleito sou eu. Arrebente onde arrebentar, este eleito sou eu vou trabalhando para isso. Agora eu quero dizer, quem é que respalda estas palavras que você acabou de dizer aí, este eleito sou eu? Sua vida. Você pode falar aqui, este eleito sou eu.
você vai cair igual o político que diz ali, eu não roubei. Que um pouco é ladrão. Vai para a cadeia, dizendo que não roubou. E outros vão dizer, eu sou eleito, o arrebatamento vem, cadê? Cadê o eleito? O que respalda é o que você está praticando. O respaldo é esse. Isto era tão real na vida de Paulo, que ele não inchou o peito e disse assim, sabe, ainda que eu ou um anjo venha, pregue outro evangelho, olha, se alguém pregar, seja anátema. E diz, está vendo, é porque eu recebi de revelação. Aí você pega Paulo e diz, e eu mesmo subjugo o meu corpo e o coloco na servidão, para que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Quer dizer, se não viver, está fora. Ele mesmo. Este é o ponto da onde a gente parte aqui no capítulo 15. Você descobre que Deus vem protegendo, você nem entende. Deus vem protegendo esta semente eleita do jeito que protegeu e vem protegendo Israel, para que a nação não terminasse. Se tivesse 144 mil para o final, Deus vem protegendo os eleitos. Isto é o que muita gente nunca entendeu. Para tirar um eleito do final para o arrebatamento, às vezes Deus guardou seu tataravô, guardou seu avô, seu bisavô, seu pai, preservou a vida dele, porque você era o eleito. Não estava falando dele, mas eles eram aqueles que você estava lá, como, por exemplo, Levi estava no lombo de Abraão, era bisneto de Abraão, você estava nos lombos do seu bisavô, do seu tataravô, você veio passando, veio para os lombos do seu bisavô, do seu avô, do seu pai casou, para chegar a você, e o dia que chegou para você vir, ainda teve milhões de espermas que nasceram, que nadaram para chegar no útero, mas não chegaram, você chegou, e aí houve os problemas da história da sua vida, e quem sabe o diabo disse, esse aí não é. E eu quero saber o que o diabo disse a meu respeito, que eu não vou, que eu não sou, que eu não chego. Eu estou aqui hoje à noite, professando o poder do sangue de Jesus. Aleluia! E vou dizer uma coisa, problemas, lutas, desafios, sempre tiveram e estarão no nosso caminho, mas nós já vencemos. Vencemos para nascer, vencemos para chegar aqui e venceremos para chegar lá do outro lado. Aleluia! Aleluia! É isto que Paulo diz, em todas as coisas, mais do que vencedores. São coisinhas que vêm para poder estar no seu caminho. E tem gente que é assim, ai, eu estava lá, eu orei, eu pedi, mas aconteceu, eu não fui entendido, Deus parece que não me ouve. Conversa mole, rapaz. Se ele não me ouviu, não me respondeu hoje, eu não vou dizer, eu não sou, eu não tenho. Eu vou insistir com ele. Não existe outra coisa que vai fazer um eleito chegar lá. Se você nunca leu, leia. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim. Por que será que Jesus disse perseverar? Porque seria moleza. Porque você teria tudo na mão. Porque as coisas seriam fáceis. Porque você teria, olha, ai meu Deus, a vida cristã vai ser assim um toque de mágica. Tudo que eu falar vai ser uma varinha de mágica, assim, da fada. Ó, quando eu bater a vara, Deus me atende. Prepare-se para a guerra. Prepare-se para aprender o que é perseverança. Prepare-se para saber o que é fé. E eu fico olhando a fragilidade de muitos crentes. E diz assim, primeiro problema que vem, diz, não dou conta. Tem outros que são, não sei se...
Ah, como é que vai ser isso? É impossível chegar lá, é impossível fazer isso, é impossível acontecer aquilo. É impossível mesmo. Eu até concordo que é impossível. Porque quer saber de uma coisa? Quando qualquer problema chega na minha casa e na minha vida, pode ser grande do jeito que for. Pode ser difícil, pode ser uma coisa que eu não tenha nem condição de pensar que aquilo tem solução, mas eu vou me ajoelhar lá e vou dizer para Deus assim: olha aí o tamanho da dificuldade, mas eu creio no Senhor. Está difícil aí, eu creio no Senhor. Vamos ver. Eu quero chegar no trono branco e quero que Deus abra o livro lá e diz: você é um incrédulo, César, que eu vou dizer para ele quando? Quando foi que eu não criei? Ah, mas quando apareceu aquele problema lá, sei lá o que é, o problema que for, eu vou lá, Senhor, está aqui, ó, eu não dou conta não, olha, mas eu estou falando com o Senhor resolva, está aqui, eu quero, eu preciso, eu estou orando, eu estou pedindo, seja lá o que for, mas nem orar a hora de... Não posso, não tem condição, não dá certo, não dá mesmo não. E não dá mesmo não, e não vai dar mesmo não. Que tamanho é a dificuldade? Qual é o tamanho do problema? O que é que Deus não pode mudar aqui? Por que é que as pessoas não aprendem a crer? Creia, descanse, trabalhe, faça a sua parte, ponha a sua fé em ação. É assim mesmo. Às vezes nós recebemos aqui, a pessoa vem aqui no púlpito, pastor, olha para mim, para Deus abrir uma porta de emprego. O que você faz para arranjar um emprego? Aí eu falei para a igreja orar, e vai deitar na rede lá. Aí fala assim, chega no final do mês, Deus não abriu não. Cadê os currículos que você botou? Cadê o curso que você fez? Cadê que você saiu durante o dia para procurar falar com um amigo, com outro, com alguém? Cadê? Tem gente que pensa que Deus vai fazer assim, ó. E aí, ó, é uma varinha, ó, pau, abriu aí para você. Põe a sua fé em ação, haja, pense, ore, busque. Tem alguma coisa, não está dando certo, busque, peça, ore. Eu vi um exemplo, claro, essa semana. Tem um homem que perdeu o emprego, era um engenheiro. Aí botou currículo para lá e para cá, não está dando não. O que ele fez? Pegou um carro. Pegou o carro dele, cadastrou nesse negócio de Uber aí agora. E você é motorista. Por quê? Porque a boca não para. Tem filho lá em casa para dar comida, eu tenho que dar meu jeito. Não é da minha profissão, não é da minha área, não é do meu jeito, não vou fazer mais nada. Acabou. Vai, põe a sua mão, Deus ajuda, faça alguma coisa. A fé é do mesmo jeito, o que você acha? Eu cheguei aqui no Nordeste, eu, uma mulher e 4 filhos. Um com 1 ano e 4 dias, outro com 2 anos e 4 meses, outro com 3 anos e quase 4 anos e outro com 5 anos. Cadê? Para começar o quê? Aí começa uma congregação lá em Catolé do Rocha, ao sonho, não tem ninguém que seja impedido de sonhar, sabe, de fazer, mas comece a trabalhar, tem objetivo, lute por aquilo. Sei lá quantas vezes eu fui a pé, fui de jumento, fui de ônibus, fui de todo jeito. Não importa se eu ia comer filé ou se eu ia comer batata doce, mas eu fui. Começamos, fizemos Campinas, não sei mais aonde, Mossoró, abriu Recife, abriu Limoeiro, abriu essa região. Vamos abrir João Pessoa, abriu aonde? Na casa do irmão João Silva, na garagem da casa dele, fiz 2 cultos. Aqui não, eu vou fazer num salão. Construímos ali, a irmã Marli chegou lá e chorou da construção do primeiro prédio. Chegou lá e falou, meu Deus, está vendo que eu não estou pensando que eu estou esquecido, irmão Marli? Eu nunca pensei que nós ia ter uma igreja tão bonita dessa. Aquele prédio velho.
E era bonita. E esse buraco aqui? E comprar esse terreno, e enfrentar esse desafio. Mas fizemos, o dia que montuamos um monte de pedra ali, chegou a irmã Maria, chegou a irmã Marilana, chegou a irmã sei quem, chegou as meninas, chegou moça, e aí terminava jogando pedra lá embaixo. Olha aí, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E nós vamos chegar lá também, do outro lado. Agora eu conheço pastor da mensagem que bota o joelho no chão, gente de jejum e oração. Senhor Jesus, manda os teus eleitos. Não vá trabalhar não para ver se vem um. Porque Jesus disse, ide. Ele não disse, eu vou mandar. Você fica aí dentro do quarto orando. E o irmão Brana disse, o irmão Brana vem e confirma o que eu estou dizendo. Disse, não adianta o quanto você ora e jejuma. Se você não sair e falar, não vem. Então você ora lá e vem para cá. Ora lá e fala no meio da rua. Ora lá e fala para o seu parente. Tem que fazer. Ou não sai do lugar. Posso ouvir seu amém? Tem alguém que quer chegar na glória? Só vai chegar se andar. Abraão, vou te dar essa terra. Abraão ficou lá, disse, agora Deus me deu a terra. Se você vai ter que conquistar cada palmo dela. Você vai ter que lutar por cada palmo. Os inimigos virão no seu caminho, mas eu estou com você. Os problemas vêm. Diga aí, mas Ele está comigo. Amém? Então, quando você descobre que esta é a situação do eleito, guarde esta figura do escravo que sabia que era filho do rei. Guarde esta figura. Guarde esta figura da prima órfã. Guarde isto na sua mente. Quando você pensar em gentil e judeu, guarde isso. Tem muita gente com vida fácil que nunca vai chegar no céu. Ó, quero dizer para você, característica própria da vida de um eleito. Escute, ser lutador. Característica da vida de um eleito. Sabe? Ser lutador. Porque nós não estamos num piquenique, nós estamos numa guerra. Amém? Tem luta no seu caminho? Então levante a sua mão e diga, o Senhor dos Exércitos está comigo. Revista-se deste pensamento. Mas pastor, nem minha mulher, nem meus filhos, ninguém me entende. E eu com isso? E se não entender, Deus vai deixar de estar comigo? Essa é a sua batalha, essa é a sua luta. Tem gente que quer ser compreendido por todo mundo. Tadinho dele, coitadinho dela, mas é tão nenenzinho do papai. Pode preparar para ter problema até você se ralar e daqui um pouquinho começar a chorar e dizer, mas Deus me ama, e assim mesmo arranhado eu vou chegar lá. Foi assim com Paulo. E tem coisas na vida que você não vai entender nunca. Eu tenho uma coisa aqui que eu vou chegar. Então você vê que Paulo está brigando aqui para não circuncidar. Lembra-te disto. Eu vou terminar aqui, eu estou só dando uns tópicos aqui para mudar. Lembra-te disto, que a prima órfã poderia ter recebido o cheque do noivo para não trabalhar mais para ninguém. Lembra-te disso, que se Jesus quiser, Ele resolve todos os seus problemas. E você daqui para frente não tem nenhum problema, mas você só estaria aqui na terra, já estaria na eternidade. Nós não estamos na eternidade ainda. O prêmio é lá, não é aqui não. Depois da batalha me coroará.
Mas é depois. Depois. Ouviu bem? Depois. Então vamos seguir. A prima órfã teve que trabalhar, ser criticada até o último momento. Paulo, da mesma maneira. Eu só queria que você levantasse e dissesse assim: eu li na Bíblia onde encontrei o apóstolo São Paulo tão desanimado. Porque, olha, os apóstolos de Jerusalém não puderam entendê-lo. Ele disse: mas o Senhor me deu a revelação. Aí ele diz: perigo entre os irmãos. E daí? Perigo entre falsos. Aí daqui um pouco ele escreve: todos, eu não sei não como é que seria não. Todos me abandonaram. Puxa, mas rapaz, como é que Deus permite todo mundo abandonar Paulo? Você para assim, fica assim, esse rapaz, será que ele não era meio complexado, não? Acho que ele tinha um espírito meio altivo, assim, que achava que ele era o dono da situação, que todo mundo abandonou ele. Não, ele sabia no que cria. Ele era convicto das coisas. E Deus provou e permitiu, e ele foi até o final. Depois você vai ver todo mundo aplaudindo Paulo. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. As coisas boas que se falam de uma pessoa só falam depois que morreram. Mas era gente boa, mas era uma mãe de família, mas era um pai de família. Por que você não falou para ela quando estava vivo? Hein? Se o defunto pudesse abrir o olho lá no caixão e gente chorando em redor dele, pai, por que vocês não fizeram isso lá em casa, hein? Tem tanta coisa que a gente precisa de fazer. Precisa de fazer assim, ó. Eu olho para cá e olho para lá e vejo irmãos e irmãs lutadoras sofrendo. Eu sei dos problemas, sei de dificuldades, gente caminhando. Bora, irmão, tenha coragem. Você é filho de Deus. Eu estou dizendo para você, você é filho de Deus. Você é amado. Você é eleito, foi por você que Jesus morreu, é por você que Ele construiu uma nova cidade, há um novo céu e uma nova terra que foi feito para você, Ele vai enxugar suas lágrimas, então tenha coragem de ir adiante. Aleluia! Aleluia! Bom, então, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo a não impor encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eu estou terminando o capítulo 15. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. A gente precisa de lembrar, não é? Eu já vi muita gente que tinha hábito de pegar a galinha, torcer o pescoço, ou pegar o sangue da galinha para fazer galinha de cabidela, ou comer o chouriço do porco com o sangue. Ó, lembra-te, estas coisas foram proibidas. Não coma sangue. Esta é uma coisa que foi determinada, que se abstenha do sangue, das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, viu? Da fornicação para os jovens, né? E namorozinhos sujos, né? E estas coisas bem vos farei se não fizerdes. E depois, então, despediu, e eles foram, e foi tudo muito bem, e foram para as igrejas. Mas aí tem um problema. Aí o Paulo e o Barnabé, que estavam nesta missão, voltam de Jerusalém, trazendo consigo Silas e Marcos, entusiasmados das respostas.
E o Paulo disse, agora é hora de nós confirmarmos os nossos irmãos. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu tenho consciência clara, pura, olha, cristalina, que este ano foi um ano de recomeço. Recomeço. A igreja parece que não percebe, mas se você olhar, abre-se uma outra igreja ali, outra lá, assume esse trabalho ali, começa lá, e ainda não terminou o ano. E se Deus permitir, dia 26 nós inauguramos o tabernáculo lá de Monteiro. Vamos inaugurar dia 24, eu tenho ceia em Campina, dia 25 em Recife, dia 26 eu estou no sertão. O ano não terminou. Deus fez um recomeço. Mas não é só aqui. Se você pegar, é recomeço em todos os aspectos. Você vê, esta política suja caiu para começar uma outra turma nova. Você está vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, um recomeço, uma nova visão. Israel teve um recomeço. A sociedade está tendo uma revisão, até gente falando novamente, volto no assunto aqui, de dizer que a criação de filho estava perdida, tem que começar de novo. Só está faltando os eleitos dizer, mas Deus começou coisas novas na minha vida também. Se não começou na sua, começou na minha. Começou na minha, e tem uma coisa, e o que ele começou, ele vai dar continuidade, ele vai aperfeiçoar, ele vai confirmar. Aleluia. Glória a Deus. Mas aconteceu uma coisa nova na minha vida, é um recomeço. Mas isso foi ruim demais, é um recomeço. É para você recomeçar. Aproveite todas as oportunidades e comece. Faça, mas olha, pastor, aconteceu um negócio com esse ano comigo, foi ruim demais. Foi ruim? Aquilo era para você começar de novo. Você achou que foi ruim, aquilo foi bom demais. Era para você estudar, parar, repensar, rever. Por que isso que aconteceu? Você está pensando que isso é ruim? Não, é bom. O irmão Brana disse isso, disse eu, quando era menino, minha mãe pegava óleo de rícino e dava na minha boca e eu não gostava. Ai, que coisa ruim. E a mãe dizia, se isto não te fizer mal, não pode te fazer bem. E há coisas que vieram durante este ano e me machucaram e rasgaram a minha alma e me entristeceram. E eu estou recomeçando. Que tal você pegar o seu momento agora aqui e fazer dele um recomeço? Hein? Quebra minha vida, me faça de novo. Hein? Me dá uma chance de começar. Me dá uma chance de começar de novo. Hein? De ser mais tratável, mais cristão, de orar mais, de repensar, de ver onde eu errei, onde eu preciso melhorar. Tudo isso é recomeço. Aí o Paulo disse, agora nós vamos visitar aos nossos irmãos, as igrejas, para confirmá-las. Aí entra a opinião, porque é o velho provérbio, que coisa boa é ter um profeta. Mensagem à ordem da igreja, o irmão Branham diz assim, Deus nunca tem duas cabeças ao mesmo tempo. Nunca. Pega lá a ordem da igreja logo no início. É por isso que tem um pastor na igreja. É o cabeça do rebanho. Disse duas cabeças, disse não importa quão bom sejam as pessoas, elas pensarão diferentes. Esse é o irmão Branham. Disse, Deus sempre tem um homem. Mas aqui tinha Paulo e Barnabé. Você já sabe
que aonde tem duas opiniões vai haver divergência. E Paulo pensou, e isto é porque é assim, irmãos. Eu quero saber qual é o casamento que não tem problemas. Porque são duas pessoas. Mas a gente se ama muito, mas de vez em quando... Aí teve um que já gritou lá, se arranha. De vez em quando tem que dormir com a cara para a parede, um para um lado, outro para o outro. Não estou falando que briga, mas pelo menos fica meio chateado, meio triste. E se encostar um no outro, dá choque. Você acha que o Paulo e o Barnabé iam morrer de amores aqui? Na hora, o Paulo disse, vamos, o Barnabé disse, vamos. O Barnabé disse, vamos levar o João Marcos. Paulo falou, não, é só você ler Atos 13, verso 13, você já viu o João Marcos, quando viu o negócio apertado. Porque tem gente que é assim, o profeta William Branham disse isso. Tem gente que está com você enquanto está tudo bom. Mas na hora de botar o ombro para levar a carga, vamos? Vá sozinho que eu não vou não. Bora carregar a carga? Não é bem comigo não. Então, é assim. O João Marcos viu um negócio apertado, de cidade em cidade, apedrejamento, perseguição. Ele disse, é por aqui que eu vou, Jerusalém está melhor. Vou para lá. Agora, na hora que a igreja estava tudo já formada, arrumada, aí disse, agora eu vou. Aí o Paulo, comigo não. Paulo disse, comigo não. Aí o Barnabé, que era tio do João Marcos, disse, não, vamos levar, dar uma chance. Essa aqui, irmão, é chance, né? Você sabe lá o que é negócio de chance, viu? Vamos levar, bora. Um pouquinho separaram. Mas eu gosto disso, até de pensar nisso, sabe? Que tem separações que são boas. Você fala, não, não são. Essa mensagem última que eu entreguei aí, o irmão Branham disse que a separação enfraquece. E a separação enfraquece, num certo aspecto. Mas você olha aqui, o Paulo saiu para um lado e foi cuidar de umas certas igrejas, e o Barnabé saiu para o outro lado e foi cuidar de outras igrejas. Ninguém saiu dividindo igreja de ninguém. Se o Paulo tivesse dito, então você vai com o Marcos, né, Barnabé? Vou. Onde é que você vai? Vamos ver para onde aqui que eles foram? Aqui, ó. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para o Chipre. Paulo disse, eu também vou para lá. E quando eu chegar lá, em Chipre, né? Lá vai ter a casa do irmão Elias, e do irmão Francisco, e do irmão Zé Genuíno, que são meus amigos. Eu vou visitar eles primeiro do que você visita, porque você vai visitar a casa de quem? Eu vou visitar a casa de fulano e fulano, eu visito a casa e faço uma divisão na cidade. Isso é diabo! Mas saiu um para um lado, o outro saiu para o outro. Aqui, ó, vou para a igreja, vou olhar aqueles irmãos lá, novatos, vou ver, confirmar a fé deles. E eu vou para o lado de cá. E Paulo tomou Silas e pegou outro barco e partiu, recomendando a graça, e foi para a Síria e para a Cilícia, para outra região. Então, aqui, preste atenção, não havia divisão de grupos. Se separaram a carne de dois homens. E ao invés de ter um grupo missionário, tinha dois. Duas missões acontecendo ao mesmo tempo. Um para um lado e outro para o outro. Isso não era divisão. Agora, divisão é aquilo que vem aqui, sabe? Eu vou dividir a igreja, vou pegar, visitar o irmão, vou ganhar aquele irmão, tirar aquele irmão da igreja, vou formar outro grupo. Isso é capeta. É assim. E Paulo foi. Então, Paulo navegou, e eu falo isso assim de cabeça descansada, tranquilo, sabe? A verdade é esta. Eu cheguei aqui no Nordeste, tinha
4 irmãos no Alto Sertão, eu comecei a visitar, e foi formando congregações ao longo de cidades e estados aqui, e eu fui estabelecendo pastores. Ora, se teve um pastor que se revoltou por uma incompreensão de cabeça dura, é só isso, sabe? Xingou e falou e besteira, e largou irmãos para lá, e largou irmãos para cá, e não quis assistir, e irmãos, que foi necessário a gente sair e abrir outras congregações. Nunca fui lá falar mal de ninguém, nunca fui atrás de ovelha de ninguém, nunca fui dividir em igreja de ninguém. Se eu fui assistir, porque eles não quiseram mais ser assistidos por aquele homem. Nunca falei mal, nunca critiquei. Esta é a verdade, e nem vou, e nem tenho necessidade, porque essas ovelhas estavam todas nas minhas mãos. Foi eu que as entreguei na mão deles. Por que eu ia agora dividir? Divisão fizeram eles, não nós. Permaneço pregando, eu disse isso essa semana, para um irmão que começou comigo, um dos primeiros crentes lá no Pernambuco. Foi me visitar no culto, agora na sexta-feira passada. Eu disse, permaneço pregando as mesmas coisas. E ele talvez esteja acompanhando o culto. Ele disse, é verdade, porque eu assisto os seus cultos, e é a mesma coisa. Não se mudou uma vírgula de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então começaram, vou terminar aqui. Mas aí quando Paulo chegou lá em Derbe e em Listra, estava lá um discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas o pai era grego. Aqui está porque que Paulo circuncidou este homem, porque ele era filho de judeu. Se fosse gentil, Paulo não dava, porque ele defendeu que nenhum gentil deveria se submeter à circuncisão. Mas por se tratar de um filho de judeu, misto, Paulo disse, ok, vamos cumprir a lei aqui, não há problema. Pelo menos você vai evitar problemas, porque na verdade os judeus eram tão rigorosos com essa situação, porque até para Paulo entrar numa cidade e ir numa sinagoga, sabendo eles que ele era filho de judeu, a primeira coisa que sabia era circuncidado, porque não podia estar com eles. E Paulo não ia poder conduzi-lo, sendo ele judeu, conduzir consigo. Então Paulo mandou que ele fosse circuncidado, para evitar problemas com aqueles que tinham o princípio do judaísmo, mas manteve a sua linha com os gentios a respeito do chamado de Deus. Estão me entendendo? Foi assim, e levou, e foi. E ele começou a visitar as igrejas e confirmar a fé dele. E eu quero só terminar aqui, vou terminar aqui o nosso culto de hoje, no verso 5, 4 e 5. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, que era para não se circuncidar e não se submeter aos costumes da lei. E no verso 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. Eu quero dizer assim, eu quero e creio que Deus irá, prestem bem atenção, confirmar a nossa fé em tudo aquilo que Ele começou na nossa vida. E aqui, se tratando de igrejas, crescia-se em números. Você acredita que Deus mandará muitos crentes nesse próximo ano para nós? Ou seja, quando eu disse mandará, é porque eu estou dizendo que nós vamos atrás. Porque você não vê Paulo aqui parado, não. Paulo está indo de cidade em cidade. E até havia cidades que ele queria ir e o Espírito de Jesus disse, você não vai não. Porque tem lugar que não é para você entrar. Não entra aí. Siga. Mas eu creio que não somente em números, mas que Deus irá
confirmar aquilo que Ele já começou nas nossas vidas. Vamos ficar em pé. Nosso próximo culto, nós voltamos para o capítulo 16 agora, para ver o que é que aconteceu. E vai acontecer coisas maravilhosas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui, bem sereno e bem tranquilo, bem confiante, que olha para diante de si e diz: isto não tem jeito. Se você disse isto, você está errado. Tem jeito sim. Tem alguém aqui que ainda mantém a sua fé em Jesus? Então tem jeito, não tem? Tem ou não tem? Tem jeito ou não tem? Pronto. Então quero dizer para você, eu às vezes enquanto pessoa diz: não vou não, porque... Deixa eu dizer uma coisa assim, eu não vou não porque eu não tenho dinheiro. Tem gente dizendo: não vou não porque eu não tenho dinheiro para ir na igreja hoje. Você acha que se essa pessoa tomasse um banho, ajoelhasse na beirada da cama e dissesse para Jesus: Senhor, eu não vou na igreja hoje porque eu não tenho dinheiro, mas eu já tomei banho, estou esperando o Senhor mandar o dinheiro, porque eu quero ir, eu quero ver um milagre, eu vou lá para te adorar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Talvez se você levantasse da beirada da sua cama, você não daria 2 passos, 5 passos até a esquina da sua casa, você ia ver que Deus abriria portas. Mas nem oram, nem banho tomam, nem saem de casa, porque eu não tenho. Aí parece que juntou a fome com a vontade de comer. Eu já estou cansado mesmo, aproveitar que eu não tenho dinheiro, nem para eu não vou na igreja. Ora, isto nunca foi fé. Isto nunca foi fé. Fé chama as coisas que não são como se fossem. Não há nada impossível. Paulo e Silas foi confirmar a fé dos irmãos. Eu vim aqui esta noite para confirmar a sua fé. Esta é a diferença que faz com que uns alcancem e outros não. É assim que a Bíblia diz: não pense que o inconstante alcançará algum benefício do Senhor. Não há impossível para Deus, não há. Não há, meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, meu Deus. Eu não. Diga com a sua alma: não há impossível
meu Deus. Agora eu quero te perguntar, qual é o desafio que está na sua frente? Você acabou de cantar, não é impossível para Deus. Meu Deus tem todo o poder. Tem alguém que crê nisso? Diga amém. Eu vou te citar as palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Quando você pedir alguma coisa para Deus, creia. Eu estou batendo, estou insistindo nisso. Senhor, eu quero uma natureza nova. Hein? Tem alguém que quer uma natureza nova? Você quer olhar para Jesus? Jesus sabe se você está repetindo as minhas palavras ou se você quer. Eu quero uma natureza nova. Eu não quero terminar nervoso. Eu não quero terminar rabugento. Eu não quero terminar um velho reclamador. Senhor, me dá uma natureza nova. Me ajuda a ser feliz, agradecido, vencedor. Me dê uma natureza nova. Diga se você tem fé no seu coração. Diga, Senhor, me dê uma natureza nova. Natureza nova não baixa a cabeça. Fé não baixa a cabeça. Natureza nova não é pessimista. Natureza nova crê. Diga, meu Deus pode. Aleluia. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! Natureza nova não discute. Natureza nova é humilde. Natureza nova é vencedora. Natureza nova não duvida. Tem alguém que quer uma nova natureza aqui hoje à noite? Deus vai mudar lares. Deus vai confirmar sua fé. Deus vai fazer crescer em números não só a igreja, mas também todas as coisas que estão nas suas mãos. Isso é natureza nova. Natureza nova não questiona nada. Aleluia. Como é que eu vou questionar? O que você achou que... Olha, eu já senti uma onda passando bem na minha frente aqui. Uma onda de pensamentos. O que é que você teria para pedir para Deus que é tão difícil, hein? Tem gente que não tem nem coragem de pedir. Pedir, gente, pedir. Foi por isso que o irmão Branham disse, receber coisas grandes é tão simples como receber coisas pequenas. Ora, você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho? Eu vou dar um exemplo para você, Senhor. O Senhor sabe que eu estou precisando de muito dinheiro para pagar as contas da igreja e as minhas também. E eu tenho coragem de vir aqui pedir para o Senhor. E eu estou pedindo no nome de Jesus que o Senhor nos abra uma porta. E que o Senhor faça milagres acontecer. E eu peço no nome de Jesus como testemunha esta igreja que eu estou orando a Ti hoje à noite aqui assim.
Eu não tenho razão para duvidar do Senhor. Quando eu precisei, o Senhor sempre mandou e ajustou. E eu estou pedindo porque eu creio em Ti, Senhor. Estou orando que todos os projetos de Satanás contra a minha vida fracassem todos. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor quebre os dentes dos meus inimigos. Quebre os dentes dos meus inimigos, Senhor. Estou pedindo que o Senhor caminhe na frente desta batalha. Aleluia! Estou pedindo que aonde o diabo se escondeu, ele saia da toca. Estou pedindo no nome de Jesus, que não haja sujeiras, que não haja pecado escondido. Que a igreja seja limpa, que o poder do Espírito Santo venha sobre os crentes. Estou pedindo pelos lares aqui hoje à noite. Eu não tenho razão para duvidar do Senhor. Estou pedindo que o Senhor me dê verdadeiros companheiros e companheiras, homens e mulheres que querem chegar no céu. Quero pregar para eles, Senhor, me ponha na minha frente essas pessoas. Gente entusiasmada com o Senhor, que te ama e que te glorifica. Aleluia! Estou pedindo que o Senhor confirme a fé de cada um, Senhor. No nome santo de Jesus. O que é que você está pedindo? Eu vou ficar calado agora para você pedir. É isso que eu estou orando. Tenhamos aqui uma pega. Eu pedi. Aleluia! Aleluia! Eu tenho razão para dizer aleluia! Porque sei que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, peço que ninguém fique sem ser ajudado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, só tem um aviso aqui para o culto de sábado.
Em Passira, João Alfredo Vitória de Santo Antão. Os irmãos de Maceió estão assistindo. No outro final de semana, sem ser esse, o irmão João vai estar aí. Os irmãos de Maceió. Mas Passira, João Alfredo e Vitória esse final de semana. Horário de saída às 13h30. As professoras da escolinha das crianças, estão lembrando que a confraternização será sábado próximo, dia 17. E eu gostaria de convidar o irmão Fernando Monte, irmão Luciano, irmão Elias, irmão Severino, irmão Túlio, irmão Daniel, a irmã Silmar, a irmã Seychelles, o irmão Die, a irmã Rosângela, a irmã Joelma e o irmão Francisco para uma reunião agora, depois do culto. E gostaria de pedir a compreensão dos irmãos, que eu não vou poder atender a nenhuma pessoa, por causa nós precisamos ter uma reunião com os obreiros aqui agora. Amém? A não ser que seja uma coisa de extremíssima necessidade que você precisa de falar comigo. Mas se não, por favor, deixe para depois. Deus abençoe a todos vocês. Seu lar, sua vida, sua saúde, suas finanças, todos os seus passos e decisões. O Senhor vos guarde no entrar e no sair, desde agora e para sempre. Amém. Ana Ruth fez aniversário, está a família do irmão Elias agradecendo, o irmão Reginaldo, a irmã Mara, também agradece por mais um ano de vida de Emanuele. Deus abençoe a vocês. Aleluia. Tem um Mi maior, por favor? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei.